Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista e dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou responder uma dúvida muito comum e muitas vezes angustiante. Quem tem diabetes e disfunção erétil, até quando vale a pena investir em remédios como a tadalafila ou a sildenafila? Existe um momento certo para parar ou é só questão de tentar mais vezes? Fique comigo até o final, porque você pode obter respostas que vai mudar a forma de você interpretar o seu problema e eventualmente facilitar você aceitar a busca de uma ajuda. O que o diabetes faz com a ereção? O diabetes afeta a ereção de forma progressiva e depende do tipo de diabetes e da severidade do diabetes. Alguns diabéticos são leves, de fácil controle da sua glicemia. Outros são diabetes onde o controle da glicose é muito difícil. Quanto maior o tempo de diabetes e maior o descontrole do diabetes, mais precocemente o aparecimento da disfunção erétil será uma realidade. Ela pode causar lesões vasculares de fluxos sanguíneos, seja de entrada e de saída, pode causar um comprometimento dos nervos. Em alguns casos, principalmente o diabético mais obeso, também leva a disfunções hormonais. Ou seja, ela vai atingir diretamente os pilares da ereção, que é o mecanismo dos nervos para chegar à resposta erótica e o mecanismo endotelial dos vasos, que chegando à resposta nervosa, esses vasos estão em condições de vasodilatação e vasoconstrição para que o fluxo sanguíneo esteja em equilíbrio. Porque a ereção é um mecanismo de equilíbrio entre o que entra e o que sai. Lembre que nós temos uma bomba central, que é o coração, que bate a 60 a 80 vezes por minuto, mandando sangue para todo o corpo. Ele não escolhe para onde está mandando. Só que quando a gente tem uma erotização, a gente, com a resposta dos nervos e endotelial, vamos produzir uma vasodilatação para que o sangue se desvie mais para a região genital. E com isso, verificar se o equilíbrio entre o que entra e o que sai é adequado durante a fase de erotização para que seja viável ter e manter uma rigidez peniana. Essas alterações não acontecem de forma repentina e muitas vezes vai acontecendo ao longo do tempo e vai agravando ao longo do tempo essa disfunção. Como os remédios e os medicamentos para a ereção funcionam? Medicamentos como a tadalafila, a sildenafila, a vardenafila, elas não criam ereção por si só. Eles potencializam um efeito vasodilatador que é mediado pelo óxido nítrico. Porém, para o efeito vasodilatador via óxido nítrico, precisa da atividade erótica cerebral. Esses medicamentos, eles inibem o inibidor, ou seja, eles não têm resposta vascular só porque você tomou. O que eles facilitam é, mediante uma erotização cerebral para o sexo, a melhor vasodilatação por aumentar o efeito erótico da vasodilatação. Se os vasos e os nervos ainda respondem a uma boa erotização, o efeito é adequado. Porém, se eles respondem mal por um problema vascular ou neural, não adianta, o remédio não vai funcionar ou vai funcionar parcialmente. Porque o diabético pode parar de responder ao remédio. Com a progressão do tempo e do controle do diabético, os vasos e os nervos vão estar mais comprometidos. Os nervos podem perder a função vascular ou os vasos, a função endotelial piora e essa resposta vascular cada vez vai se deteriorando. Ou seja, não é mediada só pelo medicamento. O medicamento é apenas um facilitador quando você se erotiza para que a ereção se mantenha, mas ele não tem um papel direto na vasodilatação. Então, isto leva, muitas vezes, a uma resposta parcial. Essa resposta parcial não está diretamente ligada a uma adaptação e uma resistência ao remédio, e sim a uma piora da sua função de nervos e vasos ao estímulo erótico.
e, portanto, os remédios cada vez podem funcionar menos. Isto pode gerar a necessidade de doses maiores desses medicamentos com o tempo para se obter um efeito desejado e, às vezes, até doses maiores, esse efeito desejado já não é possível com uma piora da função dos nervos e vasos pela progressão do diabetes. Isto não significa que o remédio perdeu efeito, e sim que a doença evoluiu. Quando insistir no medicamento, deixará de ser uma boa estratégia. E agora vem o ponto mais importante. Alguns pacientes repetem o ciclo, testando diferentes doses, diferentes medicamentos e não saem desse ciclo, porém sem resultado efetivo. Quando isto acontece, não é sinal de uma falha de ajustes, e sim de uma falha do tratamento, falha terapêutica. E insistir nesta falha e nesta forma de tratamento pode gerar frustrações, ansiedades e impactar muito o seu relacionamento. Existem outros caminhos quando os medicamentos, os comprimidos, já não funcionam de forma adequada. Existem outros caminhos. Existem a terapia intracavernosa. São injeções que o próprio paciente faz na base do pênis, para ver se ainda esse mecanismo responde com boa ereção e manutenção da ereção. Porém, não são todos os pacientes que se adaptam à forma injetável. 70% dos pacientes que se adaptam à forma injetável, por ter que dar uma injeção no pênis toda vez que for ter uma relação sexual, 70% acaba descontinuando a forma injetável. Não quer dizer que a forma injetável ela será efetiva, mas um teste de ereção no consultório poderá ver essa alternativa como alternativa de tratamento quando os comprimidos não funcionam mais. Ou, se for uma alternativa, às vezes o paciente não quer essa forma de tratamento, por ter que dar uma injeção toda vez que for ter uma relação sexual. Ou seja, este ajuste de tratamento quando os comprimidos não funcionam mais precisa ser feito no consultório, explicando, vendo se o paciente se adapta ao injetável ou se quer o injetável. Quando isso ocorre, o injetável pode funcionar por um tempo, como os comprimidos também funcionaram por um tempo. Então o paciente até pode usar o injetável por um tempo, mas esse tempo, com o avanço da doença, da disfunção erétil, a forma injetável também deixará de funcionar. Nesse caso, nós precisamos migrar para outra forma mecânica, como por exemplo o implante de uma prótese peniana. O implante da prótese peniana é uma solução mais definitiva, onde os pacientes que usavam remédio ou têm contraindicação ao remédio ou não se adaptaram ao remédio, eles podem optar por um implante para ficar livre de remédios, não precisar mais de remédio e adquirir a autoconfiança plena que ele não vai falhar mais. Isso o implante propicia. Agora, até o paciente chegar a essa indicação do implante, cada um tem uma trajetória. Uns mais lentos, outros mais demorados, uns funcionam mais tempo ao comprimido, uns aceitam o injetável ou não aceitam o injetável. Isso é uma conduta que tem que ser feita individualizada para cada paciente, para saber que etapa ele está e qual a forma de tratamento que será mais eficiente, eventualmente até chegando ao implante da prótese peniana. Agora, aqueles pacientes que têm comorbidades, como já infartaram, tiveram derrame ou acidente vascular cerebral, ou tem uma patologia concomitante maior, eventualmente eles não se sentem confortáveis a usar medicamentos, porque ele já usa vários medicamentos. Ou não se sente confortável a dar uma injeção no pênis. Tem paciente que tem pavor. Só de imaginar da agulha ele já não quer. Esses pacientes podem ir de forma mais rápida à opção do implante da prótese peniana, readquirindo a sua funcionalidade peniana, penetrativa, readquirindo a capacidade de desenvolver e ter uma boa relação sexual e ficar livre de remédios. Essa decisão é feita em conjunto. Paciente e urologista, cada um no seu tempo e de muito bom senso. Em conclusão, o que eu espero que você saia dessa minha informação? Que você tenha bom senso para insistir nas formas de tratamento. Que não insista naquilo que não funciona. Que não tenha resistência de procurar um urologista para um diagnóstico correto e oferecer as diferentes formas de tratamento. Essa resistência, muitas vezes, é uma barreira sua. Vencer essa barreira mais rápido exige o seu empenho e a sua dedicação na busca de ajuda. Essa busca de ajuda, cada um tem o seu tempo. Isso tem que ser respeitado, mas evite que isso se prolongue por muito tempo e que isso venha deteriorar o seu relacionamento
a pessoa que você convive, no qual ela pode imaginar que você já não tem mais desejo por ela, que eventualmente você tenha outra parceria e não imagine que o problema é seu. Essa decisão é sua. Nós, urologistas, estamos aqui disponíveis para te ajudar. Portanto, pense, reflita no tempo correto de procurar essa ajuda. A pergunta, portanto, não deve ser mais até quando eu devo tentar, mas sim se você ainda está tendo uma resposta suficiente para uma relação satisfatória. E se a resposta for não, é o momento de reavaliar a estratégia. O tratamento da disfunção erétil é progressivo e deve acompanhar a evolução da doença. Em conclusão, nos pacientes diabéticos, os medicamentos até podem funcionar bem, e principalmente nas fases iniciais, mas chega um ponto que insistir deixa de trazer benefícios, e reconhecer esse momento é essencial para avançar no tratamento e, portanto, recuperar a sua autoestima e qualidade de vida. Se você ainda está na fase de dúvidas, tentando ajustes, mas ainda assim sem resultado, isto merece uma avaliação mais profunda. Cada caso tem uma mudança ideal de alteração de estratégia. E se você quiser, deixe a sua pergunta nos comentários ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Conte comigo, estamos juntos!